Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou o Cleiton, né? Sou proprietário da Solução Pneu Agro e a gente está aqui hoje na BESA, mais um bate-papo aí com os nossos parceiros. O Sam está sempre na ponta aí, organizando. Solocast foi um sucesso o primeiro, né, Sam? Foi um sucesso, Cleiton. O pessoal sempre pede mais, né? Sempre pede mais. E a gente quer aproveitar esse momento de Farm Show, esse momento que a gente teve a oportunidade, junto com nossos parceiros, de colocar o nosso produto à mostra para o nosso cliente que vai visitar a feira. Então, estamos com duas linhas lá hoje, que é o nosso carro-chefe dentro da solução, que é a parte agro, com a marca Alliance, a parte de passeio, que é uma marca exclusiva que a gente representa aqui na região, que é a Davante. E hoje aqui, Sam, no segundo Solocast aí, com o nosso parceiro, né? A empresa que faz isso acontecer de fora do Brasil, para o Brasil e para a primavera, que é o Grupo GF. Que legal, cara. Tô com o diretor, a gente está com o diretor comercial aqui hoje, que é o Diego, meu parceiro de longa data aí. Bem-vindo, Diego. Obrigado, agradeço muito o convite. Estou bem feliz de estar participando. Tivemos a oportunidade, de nos reencontrar aí nesse mercado de pneu que a gente estava comentando aqui nos bastidores, que é bem curto, né? Todo mundo se conhece. E o Diego hoje como diretor do Grupo GF, né? Está em primavera hoje, está prestigiando a feira junto com a gente. E assim, eles que trouxeram, na verdade, a ideia, né? Então, e aí? Dá, não dá? Vamos fazer, não vamos fazer? Estamos aqui, cara. Sim. Eu falei, Diego, é uma feira que é vitrine. Sim. Então, assim, para a gente colocar as nossas marcas aí, né? E a nossa parceria mais firmada dentro do negócio, eu acredito que é importante a gente estar. Então, ele, com a equipe dele, né? Trouxe a indústria com a gente, trouxe as marcas, né? Trouxe o que eles trazem para nos atender aqui dentro do Brasil. E a gente, de antemão, quer agradecer já essa confiança, no nome Solução. E a GF tem feito isso desde o início com a gente lá. Foi quem nos deu a cartada assim, para falar assim, ó, sonho tá aí, voa, estamos contigo. E é isso aí. Fantástico. Muito bom. Diego, que bom, cara, que você está em primavera, que bom que você está aqui nesse podcast, no Solocast. É muito bom quando o Cleiton falou sobre essa parceria com o Grupo GF. É muito bom deixar isso bem às claras para o produtor, bem às claras para quem consome esse produto, né? Sobretudo para conhecer a história do Grupo GF. Bacana. Como é que é, cara? Da onde que surgiu? Vocês são lá do Sul, né? Exatamente. Cara, conta um pouquinho pra gente de como foi acontecendo esse negócio do Grupo GF e como é que tem sido a participação na feira junto com a Solução. Com certeza. Bom, primeiramente agradeço a oportunidade de estar presente aqui nesse podcast, né? Agradeço o convite realizado. E é um momento muito oportuno estar falando um pouquinho da GF, exatamente no mês em que ela completa 32 anos de existência, né? Legal. Então, a GF é uma empresa que ela teve Ela nasceu em Tapera. Tapera é uma cidade que está a 100 quilômetros de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Nasceu ali em volta... prestando serviço, é uma empresa que ela nasceu como um auto center, então é bem interessante, que vai de encontro e acho que dá muito match hoje com a realidade do Cleiton, né? Que é uma empresa que ela vivenciou essa realidade. Diferente dos grandes importadores que temos hoje, ela nasceu extremamente pequena, como um auto center que começou a atender principalmente as indústrias de montadores e fabricantes de implementos agrícolas e gradualmente foi ganhando espaço. Legal. Em meados de 2012 começou a fazer um processo de importação e foi crescendo e hoje se tornou o tamanho que ela tem hoje. A gente está falando de uma empresa de 32 anos, 250 colaboradores, presença em vários estados hoje distribuidor de mais de 10 marcas, entre elas a Alliance e a Davante, que são marcas que trouxemos para fazer frente aqui dentro do estado do Mato Grosso, na Farm Show. A Davante é uma marca inglesa. Hoje nós somos distribuidores exclusivos no Brasil. E a Alliance, ela faz parte do conglomerado de empresas do grupo Yokohama. E hoje tem um baita know-how, ela é pioneira no processo fabril de produtos, tanto do agronegócio como OTR, florestal. Então, a GF é mais ou menos esse cenário hoje. Estamos caminhando para um crescimento significativo e o nosso trabalho principal é oferecer produtos de qualidade para que
parceiros como o Cleiton possam proporcionar ao consumidor final a melhor qualidade de produtos do mercado. Poxa, que legal. E Cleiton, é muito importante trazer esse tato, né, que quem está aqui nessa ponta tem com o produtor. O produtor que passa lá no stand da Farm, o produtor que liga no seu telefone. O que ele pode esperar dessa parceria forte aí que tá com esse grupo? Sam, quando a gente fala em parceria voltada para o segmento do agronegócio, a gente tem que primeiro falar em credibilidade. Você ter a credibilidade de atender os produtores e as pessoas que a gente atende. Primeiro ponto é ter um produto de qualidade. É ter um produto que não vai te entregar um retorno de pós-venda, de pós-aplicação ali. O que a gente busca sempre, a gente troca muita ideia, principalmente com as empresas, né, que distribuem, e o Diego e a equipe dele, a gente conversa muito sobre isso. Só precisa ter, precisa de um produto, né, nessas características, sim, porque a operação exige isso. É ter um produto de ponta para que nós possamos atender o nosso cliente com segurança. E você chegar no pós-venda para o cliente e falar de outras coisas. Não falar do produto que não deu certo. Pô, que legal. Então, assim, o que a gente buscou nessa gama de mercado, a gente tem uma experiência já na questão do pneu agrícola, né? A GF trouxe o Davante para a gente para trabalhar no segundo segmento, que é o Auto Center, né? Então, a gente deixou como marca exclusiva. Aqui na região, Campo Novo, Campo Verde, Primavera, Paranatinga, só solução tem. Tá? Inclusive, hoje, ele falou, você precisa comprar, seu estoque está baixo. A gente já fez ali um bem bolado, está chegando aí 300 pneus agora, daqui uma semana para a gente, para repor esse estoque aí de Davante, então, de medidas diversas. E a Alliance, hoje, é o nosso carro-chefe no pneu agrícola. Por quê, Sam? São produtos de acabamento em manufatura de extrema qualidade. Em capacidade de carga, legal, em aplicabilidade nos equipamentos que contém peso, que contém velocidade. Então, assim, a gente não tem essa gama de retorno desse produto, né? Não falando de marca. Pneu, muita gente vende pneu. Qualidade e relação custo-benefício, poucas indústrias entregam. Então, assim, eu falo poucos no contexto geral. Sim. A gente está no mercado do pneu há algum tempo, a gente já passou por várias coisas no campo. E acompanha isso diariamente, né? Porque a nossa função, o Diego me vende, eu vendo para o cliente e eu acompanho esse processo e dou feedback para o Diego lá na distribuidora. Cleiton, beleza, está funcionando, e ele dá o feedback para a fábrica que produz, beleza, está funcionando, vamos tocar o processo. Que legal. E a gente continua nesse turnover aí de reposição de estoque, de colocar esses produtos em campo. E o produtor tem comprado a ideia, né? Desde quando a gente está com a solução na região aqui sul, o produtor tem comprado essa ideia. E já começamos a vender isso para fora, tá? Sendo do estado aí, que legal, está atendendo alguns estados aí já. Que legal. E o primeiro ponto é esse, é ter um produto de ponta para atender o cliente na ponta. Que fantástico, cara. E, Diego, como é que você olha assim para essa interface, essa troca com o revendedor, né? Com o Cleiton que está aqui, pô, ele vai lá, se o produtor ligar, ele vai lá, faz um atendimento, faz uma consultoria, ele dimensiona. Como é que é esse processo de retroalimentação para a indústria, até para o importador ter essa inteligência de trazer o negócio na medida certa? Essa interface ela é vital para que essa engrenagem funcione. Legal. Né? Hoje, uma das frentes de trabalho que a GF também realiza é o atendimento do processo dentro das indústrias. Então, a gente faz parte do processo de fabricação. Uau. Então, quando a gente coloca o nosso produto ali no fabricante, a gente garante o processo de reposição. Então, isso facilita o trabalho do Cleiton. Que legal. Porque, naturalmente, o consumidor final ele vai demandar aquele produto, que é natural. A gente compra um carro, por exemplo, vem ali aquela marca e fala, eu tenho que repor, ele vai garantir que essa reposição seja exatamente aquele produto. Sim. Então, quando a gente faz esse trabalho hoje, de trabalhar na indústria, a gente já garante uma das frentes. Ter a revenda hoje nos auxiliando e fazendo esse trabalho é vital, porque pensa... imagina o tamanho da estrutura que seria necessário para a gente ter esse nível de informação. Então, hoje, em vários momentos, é feito esse trabalho de colocar, inclusive, a teste. Cleiton, leva esse produto, aquele seu cliente, que é aquele seu parceiro, coloca para teste, vamos medir esse produto, qualidade. Que legal isso. O custo-benefício que ele vai trazer, para a gente dar esse feedback, porque é um processo de aprimoramento também. Né? Então, essa engrenagem ela tem que funcionar para que as coisas realmente tenham o retorno esperado. Legal. Quanto mais revendas no mesmo formato a gente tem
nos dando esse feedback, mais parceiros como o Cleiton, melhora o processo de fabricação e melhora o produtor. Então, quer dizer, o consumidor final sempre vai se beneficiar dessa engrenagem funcionando muito bem. Pô, isso é fantástico, né, Cleiton? Ainda mais aqui no Mato Grosso, que sempre foi um estado esquecido, né? O produtor, ele apanhava muito no começo, eu não sei como é que tá a realidade hoje, e eu queria muito saber porque, cara, o produtor mato-grossense, ele carrega boa parte do PIB brasileiro, é um produtor que conhece a realidade do campo, da porteira para dentro, ele sabe, ele domina. E o pneu para ele, hoje é um parceiro estratégico, né? E percebendo cada vez mais isso. Porque imagina só, não sei se vocês têm esses dados, mas o que impacta uma máquina parada por causa de um pneu? Hoje o pneu está entre o terceiro e quarto maior custo dentro de um parque de máquinas hoje, numa propriedade, vamos colocar de média, de pequena para média, porque tudo que vai se trocar hoje, ele tem um custo relativo imediato muito alto. A gente fala hoje, vamos falar de um produto aqui, pulverizador. Hoje a gente tem uma gama de faixa de produto, pulverizadoras de 3.000 a 3.500 litros. Um pneu hoje custa em torno de R$10.000 para fazer uma troca. É um equipamento. Eu coloco esse equipamento em xeque porque é um equipamento que roda o ano inteiro. Ele roda no preparo para dessecar o que sobrou da safra antiga. Ele roda pós-plantio, tá? Ele roda no processo de crescimento da planta. Ele roda pós-colheita. Então, ele roda muito durante a safra. É um equipamento que mais roda em alta velocidade, roda, por mais que seja um processo cíclico, de ciclo dentro da lavoura que ele trabalha, é um equipamento que anda muito. E tem um desgaste, anda em alta velocidade e tem um desgaste muito rápido de pneu. Se não colocar um pneu adequado, o cara gasta 40 pau, meu amigo, por ano no equipamento. Olha só. Então, assim, em um equipamento, a gente vai falar de tratores de alta performance, de colhedora de grãos, de colhedora de pluma, que cada vez o processo vai aumentando. E no mínimo, tá? São 4 pneus, 8, tá? Ou até mais. Então, assim, a gente vai falar de pneus de alta gama nesses equipamentos. E Mato Grosso não tem equipamento pequeno. Né? Plataformas de 35, de 40, de 45 pés. Pulverizadores com barras de 36 metros hoje. E assim, tratores com 8 pneus, base larga, né? Aro 38, e assim vai, articulados ou não articulados. A gente vai tocando o processo daí. Então, a gente hoje está no mercado hoje, para entregar para o nosso cliente essa relação com os benefícios. Aplicar o pneu correto dentro da adequação de operação dele dentro da lavoura. E um custo de uma máquina parada hoje, eu vou colocar aqui grãos. Uma colhedora de grãos parada hoje, ela custa em média R$10.500 a hora. A hora? Inacreditável, cara. Sim. Tá? E acho que é bem interessante o comentário que você fez sobre a carência do produtor rural. Eu acho que isso ficou no passado, né? Hoje, principalmente quando a gente fala do Mato Grosso, eu diria que é o celeiro hoje do agronegócio, e a tecnologia embarcada que temos hoje em todo o processo de plantio, de colheita, semente, maquinário, é surreal. Pô, legal. Então, eu acho que isso ficou no passado. Hoje, eles têm um acesso a muito mais informação, a produtos de excelente qualidade. Tanto é que as máquinas hoje desenvolvidas mais caras estão aqui dentro do Mato Grosso. Fantástico, cara. Então, todos os grandes players de montadores mundiais de maquinário, de implementos, estão aqui dentro querendo colocar o seu produto porque entendem o valor que tem esse estado, seja no Mato Grosso, a região da Bahia ali também, que tem um grande plantio de algodão, mas vamos falar especificamente do Mato Grosso, né? Aqui acho que essa parte dessa carência, acho que ficou para trás. Hoje o desafio é conseguir cada vez mais entregar mais tecnologia para esse público que está cada vez mais exigente. Cara, né? É uma excelente resposta, porque aí a gente consegue fazer aquele paralelo das revoluções que vem acontecendo no agro, né? Desde a Revolução Verde, que possibilitou aqui o soja no cerrado, até a Revolução Tecnológica, e agora é a Revolução de Gestão, né? E o gestor, agora o pessoal olha para a fazenda, né? O produtor olha para a fazenda, e ele não olha mais com aquela lógica de antigamente, é uma indústria. Certo? Sim. É um baita de um negócio que precisa estar tudo na ponta da caneta. E agora está até colocando o pneu nesse planejamento, né?
Como é que funciona essa questão de, fazer um planejamento para eu mitigar custo de pneu? Eu não vou citar nome, mas a gente já faz isso. A gente já faz isso em alguns grandes grupos aqui no estado, né? E eu tenho a grande satisfação de falar que a solução está dentro desses grupos, porque pela credibilidade que ele nos entrega, não só dentro do estado, mas os vamos colocar 20 maiores de Primavera são clientes nossos e nos dá esse grande gancho de poder falar sobre esse processo de como eu vou programar a troca do pneu. Que legal. E a gente faz realmente um planejamento, tá? Uma leitura de todo o parque de máquina que esse produtor tem dentro da propriedade dele, às vezes em 1, 2, 3 fazendas. Uma leitura mesmo, principais medidas, principais equipamentos, qual que é a projeção de troca desse equipamento, quantos anos mais ele vai trabalhar com esse equipamento, por quê? Como eu disse no começo, tem pneus que têm até 8 anos de garantia para defeito de manufatura. Então, peraí, eu vou trocar esse pneu, vou recapar esse pneu, qual que é a relação com os benefícios entre colocar no novo e recapar? A gente faz essa conta para o cliente. Teve um grupo que eu fiz esse trabalho em 2023, onde nós rodamos, um grupo que planta 600 mil hectares, tá? Nós rodamos todas as unidades aqui no Mato Grosso, eu só não fui no Maranhão, na unidade deles. E nós fizemos esse levantamento. Ele teve uma economia só de troca de pneu de R$912 mil em um ano. Ele deixou de gastar esse dinheiro. Caraca, cara, R$1 milhão em economia, para a gente arredondar. É isso. Cara, isso é muito fantástico. Então quer dizer que o produtor não precisa apenas ligar e falar, cara, qual que é a marca do pneu e em quanto tempo você entrega? Ele pode fazer esse planejamento. Aqui em Primavera a gente atende um grupo, hoje é um dos nossos melhores clientes hoje, que a gente fez nas unidades também, são 4 unidades. O planejamento, ele gastava em média 800 mil por ano de pneu. A gente reduziu para 150. Parece inacreditável. Pontual, tá? Uhum. Pontual. Então, assim, gerou essa credibilidade, gerou essa conversa e vou contar outro segredo, Sam. A solução não cobra R$1 para fazer esse trabalho. Tá? E, Diego, que loucura, né, cara? Eu acho que assim, tem um paradigma interessante, né? Que alguém pode escutar, mas, perdeu a oportunidade de vender 900 mil. Não. Ele ganhou um parceiro e, com certeza, uma credibilidade de mercado que não tem preço. Exatamente. Porque quando esse é o tipo de cliente que uma coisa é você vender 800 mil no ano, outra coisa é você garantir 150 para os próximos 10 anos. Fantástico, cara. E isso né? Então, quando você começa a pulverizar esse tipo de atendimento, é sensacional. Fantástico, cara. Fantástico. A gente gera assiduidade, né? A gente gera recorrência em atendimento. E outra coisa, isso se torna, tá? Motivo de interrogação para outras pessoas. Mas como você faz? Como que chegou nesse número? É indo. A resposta é indo. Fantástico. É você entrar no carro, ir lá na fazenda, falar, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, sentar com uma equipe de manutenção, falar de calibragem de pneu, falar de peso de equipamento, sobre aplicação de pneu, é você orientar sobre uma montagem, é você orientar sobre como monta, Fantástico. É você indicar para o cliente realmente o que ele precisa usar para aquele equipamento. E cada janela de safra você determinar, precisa se pesar, precisa deixar no equilíbrio operacional para que você tenha uma operação tranquila. Cara, e parou de parar. Que fantástico. Parou de parar. Parou de parar. Isso é fantástico, né, cara? Cara, eu gosto muito de pensar nisso e ver o que está acontecendo, né? As otimizações. Ainda mais falando de futuro. E o que vocês ainda do grupo estão olhando lá fora, que já estão trazendo para a farm? Quais são as tendências em termos de produto mesmo para o nosso produtor? Tem muita coisa sendo desenvolvida, né? E acho que tem um ponto importante que é a demanda que vem surgindo de cada bate-papo. Eu tive a oportunidade de estar no mercado de pneus agora, eu estou há pouco tempo. Eu fiz gestão de várias outras empresas no passado e eu tive um dos diretores de umas empresas que eu passei que ele falava, tem um termo japonês chamado Gemba. Que o Gemba nada mais é que é estar onde as coisas acontecem. Que o japonês tem muito disso, que é vivenciar essa realidade. Que é muito do que o Cleiton trouxe, que é você entender o que está acontecendo, só que só vai saber, não é numa cartilha, não, é estar lá dentro. Boa. É saber o que está acontecendo, é vivenciando aquele chãozão mesmo, é estar dentro do campo e acompanhando.
E quando a gente está presente nessa atmosfera, começa a capturar muita informação. Um grande exemplo que temos, né? O que a gente está trazendo de tendência? A gente está trazendo o que é demandado. Boa. Em 2 dias de feira, nós conseguimos já gerar uma demanda para a fábrica, inclusive com ela estando presente aqui conosco, de mais de 450 pneus. Uau, 450 pneus. De 3 medidas distintas, porque o mercado entendemos que existe uma necessidade dessa medida para essa aplicação aqui. A gente faz a consulta, uma troca, verificamos ali e falamos, tem essa aplicação. Daí a gente faz o trabalho, manda para a área de compra e fala, precisamos dessa medida aqui, tem a disponibilidade entre aspas, né? Porque a gente sabe que quando a gente está falando de um processo de importação, em média, 90 dias para ter o pneu aqui. Então, tem todo esse planejamento, quando o Cleiton nos trouxe, tem muito disso, que é entender as janelas de cada etapa do processo de produção, enfim, para garantir que esse produto esteja aqui no momento correto. Porque chegar aqui, uma coisa é trazer um pneu para pulverizadora, outra coisa é a gente trazer um pneu para colhedora de soja em agosto. Eu acho que ela vai chegar e vai ficar parado, né? Então, a gente acompanha muito a necessidade do que o campo está trazendo. Cara, isso é fantástico. Quer dizer, assim, na prática, a tendência, e eu gosto muito da gente fazer esse contraponto, que a tendência não é o produto tecnológico que vai salvar todo mundo. Eu acho que a tendência é parar de olhar para o vizinho e olhar para a própria lavoura e falar, Cleito, o que eu preciso aqui? Porque esse negócio de olhar para o vizinho, às vezes, não dá certo, né? Nem sempre, 99% não dá. E assim, porque o cara fala assim, sempre a grama do outro é mais verde que a da gente, né? A gente começou a bater papo. E eu falo bater papo assim, no sentido simples mesmo, Sam, porque graças a Deus o produtor, ele para de nos ouvir. E a gente começou a levar informação, né? Mais informação. O produtor é munido de informação, acho que ele sabe mais do que a gente de pneu. Né, no contexto, porque ele recebe a minha visita, recebe a visita do outro, e de cada um ele escuta alguma coisa. Mas, assim, você entregar realmente o que funciona é você ser incisivo. É falar, ó, vai funcionar, e se não funcionar, eu estou aqui. Boa. Tá? Eu acho que, dentro do contexto da entrega, né, você tem que estar ali. Eu estou aqui, se não funcionar, tira, a gente coloca outro e está tudo certo. A GF é assim com a gente, a solução é assim com o cliente dela, a Aliança é assim com a GF, e a gente tem esse trisal aí, eu vou falar esse trisal aí de parceria, exatamente porque a gente fala a mesma língua. Sim, né? Ontem o Diego comentou da demanda, né? Sim. Falei, pô, Diego, tá faltando essa medida aqui, cara, mas espera aí, por que não tem? Aí o Abad já falou assim, mas por que não tem? Espera aí, já vamos resolver. Cara, foi aí apareceu mais uma. Ó, esse não tem. Mas tem esse? Tem. Mas por que não veio? Então, assim, são essas coisas. E a gente tem essa liberdade muito grande de ter esses bate-papos aí e falar, vamos resolver. Né? São 3 meses para chegar. Cara, o mercado está aí. São 3 meses para chegar porque é um processo internacional. Porém, daqui 3 meses chega. E a gente tem que colocar esse produto porque ele tem um caixa para cumprir também. Sim. Como a gente tem o nosso caixa. Sim. Aí você tem que ter o parceiro aqui para falar, ó, tô contigo, bora. Aí eu tenho um cliente na ponta, ó, você não vai usar hoje, mas daqui 3 meses você vai usar. Então, cara, bora, vamos colocar. Então, assim, ter esse gap hoje de time, de poder conversar, de poder trocar essa informação ali do mercado final para quem produz, para quem traz, cara, é uma liberdade que eu acredito que poucas empresas aí conseguem ter, tá? E a gente só aumentou o volume de venda hoje exatamente porque tem. Legal. Porque tem. Então, os caras botaram em estoque para nós ali, cara, em Cuiabá. Falou, Cleiton, vou botar um Itajaí aí para você, cara. Tá lá, fizeram, tá lá. A gente tem um estoque deles hoje disponível para a gente aqui. Eu coloco o pneu de um dia para o outro aqui. Cara, que diferencial. É importante. E isso é sinal de que a parceria é uma parceria em que todos ganham, né? E esse é o significado de parceria, né? Com certeza. Todo mundo ganha. O produtor ganha, a revenda ganha, a indústria ganha, o importador ganha. E, cara, nesse trisal, né? Nessa dinâmica, nesse grupo aí, o que você acha que não dá para abrir mão? Não dá para abrir mão... Eu acho que não dá para abrir mão para escutar a necessidade do cliente. Legal. Eu comentei ali sobre a questão de preço. O preço ele é importante porque faz parte do processo da cadeia de suprimentos no geral, né?
mas não dá para abrir mão de escutar a necessidade. Legal. Porque é natural do vendedor, e aí eu como comercial e tudo, de querer... Eu vou bater a meta e eu vou empurrar aquele produto. Só que aquele produto pode não ser adequado, ele pode ser excesso, pode ser pouco, a frente da necessidade, a quantidade, o preço, enfim. Eu acho que quando você escuta, eu acho que isso se perdeu muito no caminho hoje, quando a gente vê as empresas não querem escutar, elas querem garantir recorrência, mas isso aqui está me atendendo? Boa. Isso aqui está atendendo a minha real demanda? Eu acho que o principal é escutar. Pô, que fantástico. Só que acho que se a gente pegar as pessoas mais velhas, né? Escuta mais, fala menos. Isso é tão atual para todos os cenários. Sim. E é exatamente isso, é escutar. Escutar o que cada um está precisando e oferecer a solução baseado. E aí vem aqui a solução para atender a necessidade que está sendo demandada. Cara, e falando em escutar bem, o produtor já está falando alguma coisa sobre preocupação para esse plantio do milho? Tem gente que ainda não fez, mas e a colheita? Tem alguma coisa que está na cabeça desse produtor que o pneu tem que resolver? Sam, esse ano foi um ano atípico, né? A gente pegou um período de chuva um pouco mais estendido, né? Encerrou agora a colheita do soja. Eu acho que tem bem pouquinha área aí para colher. O milho, algumas regiões já está bem grande. E a gente teve muita demanda de mudança de cultura. Alguns produtores plantando outra cultura no meio do milho, já com milho um pouco grande. Então, a gente teve demandas semana passada, meados do mês de fevereiro, início do mês de março, para estreitamento de linha. Olha só. O que é estreitamento de linha? É mudar o rodado do trator, para ele andar entre as linhas do milho para fazer um novo plantio. Né? Tem plantio de gergelim hoje, tem plantio de crotalária no meio do milho hoje. E as pessoas estão investindo nisso aí, cara. Eu achei interessante, né? Outras culturas no meio do milho. O cara vai semear outra cultura. Sim. Então, vai fazer mais uma safra. Eu atendi 3 clientes aqui na região de Primavera, esse mês agora, meados de mês de fevereiro para início de março agora, que vão plantar cultura junto com o milho. Achei fantástico o processo, né? Mais uma cultura, mais uma safra. Então, você vê que o produtor também se reinventando, né? O produtor também querendo buscar mais alternativa para rentabilizar dentro do processo que já existe lá. E o pneu entra nessa parte aí, porque você tem que mudar a rodada, você tem que mudar pneu, você tem que mudar a bitola, você tem que lá orientar o cara, tem que dar o avanço correto para não ter problema mecânico. Então, a solução hoje entrega esse cálculo para o cara. Cara, que fantástico. Custo zero. Que fantástico. Né? E assim, a gente tem podido, graças a Deus, resolver mesmo algumas coisas para o cliente, pontual, outras coisas que já é habitual mesmo. O cliente nos ligar, preciso aqui uma visita, preciso que você me indique. A gente estava trocando um bate-papo lá que não existe uma pressão correta. Você determina para a operação que o cara vai exercer naquele momento. Né? Legal. Então, como que faz isso? É você ir lá, cara, pesar o equipamento do cara, ver o que ele vai arrastar, ver o que ele vai distribuir nesse equipamento para determinar a pressão ideal para que o pneu dure. Então, assim, existe esse gap aí hoje dentro do processo. Cara, eu imagino que até a velocidade, o jeito que o operador está acostumado a tocar essa máquina, tudo importa, né, cara? Com certeza. Que legal. Com certeza. E essa parte, com certeza, aí o Cleiton tem muito mais propriedade do que eu. Não vou nem arriscar dizer isso, porque eu vou falar besteira, eu prefiro mentir. Na verdade, impacta. Impacta velocidade versus peso versus piso. É mesmo? Por que piso? Eu ando em cima de terra, terra solta. Tem um tatu ali que cava, tem uma curva de nível ali, tem um torrão lá. Então, assim, tudo faz parte do processo. E o equipamento ele não tem amortecedor, amigo. O amortecedor quem que é? É o pneu. Então, tem que estar ajustado, tem que estar calibrado, tem que estar no ambiente correto, dentro da situação correta para exercer uma operação com tranquilidade. Cara, que fantástico. Para parar de parar. Que fantástico, para parar de parar. Que fantástico. Cara, nessa Farm Show aqui o pessoal trouxe a força do agro, né? O tema da feira é isso, a força do agro. Eu gostei de passar ali pelos estandes e ver, é tanta exposição, é tanta gente, tantos mercados. E o pneu, né? O pneu faz parte dessa força do agro. Faz. O que vocês têm a deixar aí para a gente já encerrar para a gente caminhar para o nosso encerramento? A mensagem aí para o produtor que está assistindo esse podcast e que ele fala, eu sou a força do agro, o pneu também é a força do agro. O que você acha que é válido relembrar para ele? Bom,
Vindo um pouquinho da nossa parte aqui, eu acho que é relembrar que cada vez mais a indústria está trabalhando para oferecer um produto de excelente qualidade. Então, essa preocupação existe a cada dia para desenvolver tecnologia, produtos de qualidade, produtos com cada vez mais acessibilidade. Aí sim eu começo a falar um pouquinho de valor. Produtos que vão garantir uma condição de trabalho ideal e gradualmente você tende a ganhar mais com isso, né? Então, acho que essa é a mensagem principal. Como eu comentei, a gente está junto com uma grande empresa, um grande grupo, né? A Allianz, inclusive, esse ano também completa 70 anos de existência. Então, bem bacana. A gente participa de uma feira esse ano e esse mês, né? Então, a gente participa de uma feira onde a GF está completando 32 anos, aqui no agro, a Allianz completando seus 70 anos e como parceria, como essa engrenagem, eu diria que estamos cada vez mais buscando condições e oportunidades para proporcionar o melhor. Fantástico. E aí temos parceiros para garantir que essa aplicação seja a melhor possível, certo, Cleiton? Correto. Né? Voltando para a força do agro aí, pneu é que movimenta tudo. Boa. Pneu é que movimenta tudo. Legal. Sem ele, não tem o equipamento plantando, não tem equipamento colhendo, não tem equipamento pulverizando, não tem equipamento preparando. E cada um na sua bitola, no seu tamanho, na sua tecnologia aplicada. Eu falei lá no primeiro podcast, o pneu deixou de ser redondo, preto, com um buraco no meio. O pneu tem tecnologia, tem valor. E a gente precisa saber esse valor para entregar para o nosso cliente esse valor. Não só o preto redondo com buraco no meio, mas entregar o valor que o pneu agrega dentro do equipamento, que ele paga muito caro. É verdade. Paga muito caro e cada vez mais o preço, o custo de uma operação, num cenário cada vez mais imprevisível, vale a pena. Então, já que sem pneu nada roda, né? Isso aí. E é bom parar de parar. É bom parar de parar. É isso. Né? E que, assim, reforçar, tá? Que a solução tem buscado parceiros sérios para a operação dela aqui. No entanto, que vem entregando o que está entregando, a gente é quase louco de vez em quando, tá? mas vem entregando através de parceiros que confiam no nosso trabalho, que confiam na nossa carteira de cliente e que nos entregam um produto de qualidade, né? Hoje, né, eu falo para o Diego hoje, a GF é o nosso principal fornecedor hoje, porque atende em todas as gamas, tá? No agro, no OTR, no truck, na linha de passeio. E a gente tem crescido exatamente pela disponibilidade desses produtos, né, e pela confiança deles aí na ponta com a gente aqui, em internalizar isso, né, no mercado externo que eles trazem. Fantástico. Cleiton, agradecer a você pelo convite, agradecer Eu que agradeço, né? a oportunidade. Cara, obrigado mesmo, foi um bate-papo interessante. Agora eu já tô alfabetizado, né, nesse idioma do pneu. Excelente, muito bom. Agradeço mesmo a oportunidade. Pneu gira o mundo, né? Vamos embora. É isso aí. Faz só um encerramento olhando para lá, Cleiton. Então, pessoal, a gente queria agradecer, né, junto com a GF, com a Allianz, a Solução Pneu, a Davante, que veio aí trazer essa oportunidade da solução estar na Farm Show, né? Não pensaram duas vezes na hora que a gente, né, cogitou a hipótese de um stand aí, vamos colocar, bora. Então, assim, a equipe do Diego, né, Fernanda, a Maiara e Maraísa, que tá, o Souza, né, toda a equipe de regionais, né, a gente está com a equipe de regionais da GF grande, tá? Sim. O Natan, tá o Cristiano, Cris, né? O pessoal do comercial, que é o Rodrigo e o Pedretti, que me atendem, tá? Os caras vivem em função da solução, meu amigo. Não tem dia, tá? Eu ligo domingo, os caras me atendem. Eu ligo sábado, os caras me atendem. Não tem hora. E o bom é isso, é ter essa proximidade. Então, a gente quer agradecer. Seu Gerson, estive com ele lá em São Paulo, né? A gente teve a oportunidade de se conhecer, o dono da GF. Gerson, a GF vem do nome Gerson Frigueto, né? Ele é o fundador, junto com o pai dele, o seu Luiz, lá 32 anos atrás. Que massa. E o Gerson, a gente teve o prazer de se conhecer pessoalmente em São Paulo, numa feira que a gente foi convidado também pela GF para estar. Seu Gerson, vou voltar aí, tá? A gente vai se falar de novo. Tá? A gente vai se falar de novo. Aquela proposta lá, não esqueci não agora. Mas já cumpriu boa parte. Então, a gente quer agradecer a confiança em nome da Solução. Né? Minha sócia, minha parceira do dia a dia não está aqui. Ela falou que não queria aparecer hoje, não. Então, a gente deixa... Mas eu agradeço ela pela oportunidade de estar comigo ali,
aguentar minha chatice de vez em quando, que tem hora que eu sou enjoado, hein? Tá? E essa turma, cara, que a gente não faz nada sozinho. Boa. Beleza? Então a gente quer agradecer, Sam, em nome da BES aí, tá sempre com a gente, né? Sempre. Oportunizando, dando essa moral aí pra gente. Beleza? Um abraço para todos aí. E vamos lá, Farm tá lá, o stand tá lá, vai tomar um café com a gente. Tem muita coisa boa lá, tá? Produto, valor, preço, é tudo englobado, né, Diego? Com certeza.